Olá, estudante da Faculdade CNA, tudo bem? Bom, a gente está se aproximando do final, né, do nosso semestre. Nessa penúltima aula, então, a aula 7, eu trouxe para vocês dois exemplos de tecnologia que a gente usa no agronegócio para poder estar aumentando o desempenho da nossa atividade. Vamos dar uma olhada? Então, bom, primeiro de tudo, antes da gente falar sobre quais são os exemplos que eu trouxe para vocês, eu trouxe alguns motivos de por que a gente investe, por que precisa, né, enfim, investir em tecnologia para a agricultura e para a pecuária. O primeiro de todos os motivos e o mais óbvio, né, em função de todas as aulas que a gente teve até agora, que eu vou sustentar até o final, é a questão da competitividade. Quando a gente adota tecnologia e inovação na agricultura e na pecuária, a gente consegue ganhos de competitividade que são muito expressivos. Inclusive, a tecnologia e a inovação foram fatores fundamentais para elevar a nossa produção, a nossa exportação nos níveis que a gente tem hoje. Sem tecnologia e sem inovação, a gente com certeza não teria todos os resultados tão expressivos que a gente tem hoje em termos de produção, de exportação, certo? E de destaque mesmo no mercado internacional. Além disso, a gente tem também aí uma projeção de aumento da população. Então, como é que a gente vai fazer para alimentar todo esse povo se a gente não conseguir produzir mais dentro de um mesmo espaço, certo? Isso por quê? Porque a gente tem cada vez mais projeção de diminuição das áreas aptas para a prática agrícola. Seja porque a área foi degradada, seja porque as cidades estão aumentando e efetivamente vão diminuir os espaços que vão estar disponíveis para produzir. Então a gente tem diversos fatores que apontam para a necessidade de realmente estar investido cada vez mais em tecnologia e inovação para o agronegócio. Então, o primeiro exemplo que eu trouxe para vocês de aplicação prática da tecnologia no agronegócio é a biotecnologia. A biotecnologia ela se traduz principalmente nos organismos geneticamente modificados. O que são esses organismos geneticamente modificados? Eles possuem um ou mais genes que não são originais do seu genoma, mas que foram inseridos ou modificados por uma engenharia genética. Por que, afinal de contas, a gente produz organismos geneticamente modificados? Que a gente diz também OGM, né? É a sigla. Primeiro, para promover a diversidade genética. Então, a gente vai estar conseguindo agrupar características que sejam de interesse para a agricultura e promovendo características que vão estar beneficiando a produção e a qualidade do produto. Então, a gente vai estar produzindo, por exemplo, plantas que são resistentes a determinadas pragas ou doenças. E isso é extremamente favorável para a produção agrícola. Então, eu trouxe aqui o conceito de biotecnologia. Biotecnologia, então, é o conjunto de técnicas que envolvem a manipulação dos organismos vivos para modificação de produto. Então, é como a gente falou, a gente pega um gene que não faz parte do genoma de determinada planta e insere ali dentro daquele genoma para estar conseguindo colocar as características que a gente espera dentro daquela planta. A cultura do milho, como a gente conhece hoje, ela é um ótimo exemplo disso, porque ela decorreu de inúmeras modificações genéticas. Então, o início do milho, ele se deu a partir daquele teozinto, né? Que é aquela primeira semente ali, aquela primeira planta que a gente tem ali na imagem. E aí as modificações genéticas levaram à conformação do milho da forma como a gente conhece hoje. Só que, para todo o desenvolvimento da biotecnologia, a gente tem 3 grandes exigências. A gente precisa de áreas experimentais, a gente precisa de muita mão de obra e a gente precisa também de um alto investimento financeiro. Então, chegar no nível que a gente chegou hoje certamente não foi fácil e exigiu o trabalho de muita gente. Bom, então eu trouxe aqui, resumidamente, alguns dos motivos para o uso da biotecnologia. A gente já falou um pouquinho ali atrás, mas eu trouxe aqui para poder deixar bem claro que a gente considera especialmente a resistência ao ataque de insetos, certo? Então a gente vai estar contribuindo para o desenvolvimento de plantas que vão estar mais resistentes aos insetos, então isso vai facilitar o manejo da cultura. E a gente desenvolve também tolerância a diferentes herbicidas. Então, dessa forma, a gente consegue melhorar o controle das doenças
que comumente atacam aí as plantações, certo? Aqui no Brasil, as principais culturas que fazem uso dos organismos geneticamente modificados são a soja, o milho, a canola, a batata e o algodão. Para vocês terem ideia de como o organismo geneticamente modificado faz parte da nossa produção agrícola, eu trouxe alguns dados para vocês. Em 2017, o Brasil cultivou 50,2 milhões de hectares com organismo geneticamente modificado. Aqui, então, a gente alcançou o patamar de segunda maior área do mundo com OGM, certo? Então, a soja e o milho, como eu falei, que são duas das principais culturas no Brasil que são plantadas com organismo geneticamente modificado, qual é o percentual delas, da soja e do milho, que é plantada aqui no Brasil com OGM? 97% da soja aqui no Brasil é formada, enfim, é plantada com um organismo geneticamente modificado, e o milho 90%, certo? Então é praticamente inexistente, enfim, é irrelevante a produção de soja e de milho com outras sementes que não sejam geneticamente modificadas. Em relação aos principais eventos transgênicos no Brasil, a gente tem aqui o controle de determinados grupos de insetos e a resistência ao organismo glifosato. Então, esses são os principais que a gente consegue destacar dentro da nossa história do agronegócio, que favoreceram ali, ou que tiveram como objetivo, né, o desenvolvimento da biotecnologia. Então, a biotecnologia permitiu a geração de cultivares mais adaptadas também a condições adversas, por exemplo, estresse hídrico. Então, a gente percebe que essa é um tipo de tecnologia que veio para ajudar e muito o nosso agronegócio, certo? Um outro tipo de tecnologia que favoreceu bastante o desempenho do nosso agronegócio são os sistemas de gestão. Então, para finalizar, eu queria discutir com vocês aqui um pouquinho disso. Para que servem, então, os sistemas de gestão? Será que eles são efetivamente úteis? Qual a necessidade que impulsionou o desenvolvimento desses sistemas? Então, para responder essas três questões, eu queria trazer para vocês uma característica muito forte do nosso agronegócio, que é a necessidade de controle, certo? Então, a gente precisa estar cada vez mais fazendo uma gestão do estoque, fazendo uma gestão dos custos, uma gestão do que é produzido, do que é consumido, do que é vendido, certo? Então, o sistema de gestão, ele sim, é verdadeiramente útil, ele serve para poder estar facilitando o planejamento e o controle da atividade rural, e a necessidade que impulsionou o desenvolvimento desse sistema é exatamente a necessidade de controle, porque muitas vezes o produtor, ele compra, ele gasta, ele consome no processo produtivo, ele vende e ele não tem noção do quanto que ele produz, do quanto que ele gastou, e isso vai gerando um endividamento, enfim. São diversos pontos negativos que decorrem da falta de controle dentro da empresa rural. Então, a gestão é a principal característica que a gente consegue encontrar quando a gente transforma um negócio ou quando a gente transforma uma propriedade em um negócio, em uma empresa rural, certo? É a característica da gestão, essa que é tão necessária para o sucesso do empreendimento agrícola. Então, quais são as características da atividade produtiva e das tendências para a gestão do negócio rural? As características a gente conhece muito bem, né? Então, o agronegócio, ele depende muito dos fatores externos. Então, fatores relacionados a clima, fatores relacionados a intempéries, a sazonalidade da produção. Então, tudo isso vai estar influenciando a gestão do negócio rural. E aí, de que forma que a gente consegue estar organizando melhor o nosso sistema produtivo, incrementando, enfim, implementando técnicas de gestão dentro do nosso negócio. E, para finalizar, tem várias opções de softwares, de sistemas de gestão para o negócio rural atualmente no mercado. Qual deles é a melhor? Como é que a gente faz para escolher qual é a melhor? Isso depende de caso a caso. Então, a melhor forma de gerir um negócio vai depender muito do produtor rural, vai depender da realidade, vai depender de qual é o produto, certo? Então, a gente não tem uma solução única ou não tem como afirmar
que o software X ou que a planilha X que tá disponível no mercado é melhor do que os outros. Muito pelo contrário, porque a gente precisa estar sempre observando e analisando individualmente, caso a caso, para a gente conseguir estar determinando soluções que verdadeiramente vão estar atingindo os resultados que o produtor espera, certo? Então, muitas vezes, o produtor ele não precisa de um software sofisticado. Às vezes, uma simples planilha dentro de um caderno vai ser suficiente para estar favorecendo o desempenho daquela atividade produtiva. Então, o olhar individual ele é muito importante quando a gente pensa na gestão do negócio rural, certo? Então, bom, a gente finaliza por aqui. Eu queria me colocar à disposição de vocês para qualquer dúvida que vocês tiverem em relação aos conteúdos e dizer que eu estou muito feliz que a gente está conseguindo levar junto mais um semestre nessa disciplina de tecnologia e inovação. Então, qualquer dúvida, não deixem de me procurar no fórum de dúvida e eu estou sempre lá à disposição para vocês, tá bom? Um abraço, até logo!